Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Muito bom dia para você ligado na RPC. Estamos chegando com imagens de um confronto registrado hoje na nossa região. Foi após uma perseguição que terminou com um homem morto e a apreensão de mais de 200 quilos de maconha. Uma equipe do Meio-Dia Paraná pegou a estrada e foi até a Sertaneja para trazer todas as informações. Destaco também estas imagens. Uma criança que acabou caindo numa piscina, numa chácara em Londrina. Ela foi socorrida a tempo, mas fica o alerta para as famílias ao longo deste período de verão. Já abre espaço também para os nossos repórteres, primeiramente com a Mônica Dal, ao vivo da Zona Norte de Londrina, acompanhando uma movimentação do Corpo de Bombeiros. Mônica, boa sexta-feira, minhas boas-vindas a você. Oi, Alberto, boa sexta-feira, um bom dia para todos. Começou a chover aqui agora em Londrina. Nós estamos ao vivo entre as avenidas Winston Churchill e Sudão. Isso aqui na Zona Norte de Londrina. Vocês estão acompanhando agora o trabalho do Corpo de Bombeiros, na verdade a continuação do trabalho. Isso porque neste local que o seu Nascimento estava mostrando, esse estabelecimento aqui da cor amarela, nesse local funciona uma revenda de fogos de artifício. Houve um acidente aqui envolvendo fogo e vocês estão vendo ali aquele objeto ali que parece uma geladeira que ficou bastante destruído. Claro que as equipes do Corpo de Bombeiros correram para cá para iniciar esse combate que terminou agora há pouco. Ainda assim, vocês estão vendo a grande movimentação aqui nessa rua. Esse trecho que nós estamos aqui da Winston Churchill, ele está bloqueado por conta desses atendimentos do Corpo de Bombeiros. Há também viaturas da Polícia Militar aqui neste local. Alberto, daqui a pouco a gente volta com mais informações do que aconteceu aqui, se houve vítimas e como aconteceu exatamente esse acidente, porque essa é a grande dúvida. E por aqui uma grande movimentação. Já, nesse comecinho de Meio-Dia Paraná, todas as informações para você. Destaco também a participação da nossa Patrícia Peveta, que hoje foi para as cidades da nossa região para um assunto que está preocupando moradores de diversos municípios. Seja bem-vinda. Bom dia para você, Patrícia Peveta. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Bom, e este é um problema recorrente aí nas nossas cidades, isso Brasil afora, viu? Eu tô falando daqueles fios que ficam soltos, desprendidos ou muito largos, né? Na rede pública de energia pelas cidades. Eu estive aqui em Londrina, também em Cambé e temos informações também de Rolândia sobre o que esses municípios estão fazendo para amenizar esse que é um problema, inclusive, que traz risco de acidente, principalmente para motociclistas e também para pedestres. A gente preparou uma reportagem e já a gente traz todas as informações, Alberto. Tá certo, o assunto tem impacto para todo mundo e tem espaço garantido aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Já destaco também o nosso Tubarão. Durante a noite, o Edinho anunciou que não seria mais o técnico do Londrina, mas teve reviravolta ao longo da manhã. Felipe Bacarim, bom dia. O que aconteceu? Alberto, nessa postagem em que o Edinho dizia que não fazia mais parte do Tubarão, essa postagem foi apagada durante a manhã. Houve uma reunião entre o Edinho e a direção do Leque e Edinho continua à frente do time na sequência do Campeonato Paranaense. Logo mais a gente conta um retrospecto do time nos últimos jogos, principalmente ontem, que teve um empate, a torcida vaiou o time e como segue o time na continuidade desse campeonato. Tá ok, obrigado aí Felipe, Mônica, Piveta e você também ajudando a fazer o nosso Meio-Dia Paraná. E vai trazer nessa edição o desperdício de água, o drama de uma telespectadora que aguarda há 15 dias por reparos da Sanepar. Um novo aumento no valor das obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. O valor total já está passando dos 34 milhões de reais. Um acidente entre dois caminhões que bloqueou uma rodovia e deixou 4 mortos hoje cedo. E o primeiro transplante de coração deste ano em Londrina. A paciente estava aguardando desde 2020 e agora finalmente foi liberada para voltar para casa. Nessa edição também tenho a honra de receber aqui no estúdio a nossa Vanessa Navarro. Nas séries da Giovana Machado, é ela que comanda a previsão do tempo no Meio-Dia Paraná.
E Vanessa, Zona Norte, a Mônica com o tempo ali instável, mas seco. Perto do Igapó, chovendo. Aqui na Tiradentes também. Enfim, a chuva não vai parar tão logo. Bem-vinda! Obrigada, Alberto. Boas-vindas para você também, né? Já está aqui desde ontem, já fiz festa lá na redação, mas faço questão de dizer aqui também, desejar a você um ótimo retorno. A gente fica muito feliz e muito bacana estar com você agora aqui também no estúdio. O que não está muito bacana realmente é a previsão para as próximas horas, até para os próximos dias, pensando não só em quem quer curtir, né, um passeio, para muitos é o último fim de semana de férias, mas também para os transtornos que a chuva vem causando. Essa chuva que está muito acima da média, mesmo para um mês de verão, um mês como fevereiro. Então, daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa chuva que ainda vai cair bastante, inclusive em Londrina e região. Vamos dar uma olhadinha já ao vivo, agora de cima, né, Alberto? Como é que está Londrina nesse momento? Chuva na nossa tela, chuva sobre a cidade. Já amanheceu a cidade com bastante neblina e nesse momento a visibilidade também bastante alterada. Daqui a pouco, então, a gente traz detalhes e fala também de transtornos provocados por um raio que caiu aqui em Londrina ontem. Alberto. Aí é só o começo do nosso Meio-Dia Paraná, com dobradinha hoje, que orgulho aqui com a nossa Vanessa Navarro. 11h53, estes foram apenas alguns dos destaques do nosso Meio-Dia Paraná, neste 3 de fevereiro de 2023. A nossa equipe te aguarda logo após os comerciais. Não saia daí. Agora, 11h55, estamos no ar com o Meio-Dia Paraná deste 3 de fevereiro de 2023. Ali na tarde apareceu 2 de fevereiro, mas o ano está seguindo em frente. Já estamos no dia 3 de fevereiro, essa que é a primeira sexta-feira agora deste segundo mês de 2023. A gente está acompanhando desde o início dessa edição uma ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros na zona norte de Londrina. Teve uma explosão, um princípio de incêndio, não se sabe ao certo ainda, em uma revenda de fogos de artifício. Pelo menos 2 caminhões dos bombeiros foram até o local e a nossa equipe também está por lá, ao vivo, acompanhando essa situação. Mônica, foi uma explosão, um incêndio especificamente? O que já se sabe até agora? Mônica está sem áudio nesse momento, daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o contato e trazer essas informações para você. Os bombeiros continuam por lá, uma rua inclusive está interditada nesse momento para que seja concluído esse trabalho. Outra situação que movimentou equipes dos bombeiros hoje pela manhã foi nas estradas, nesse caso ali na PR-340, entre Tibagi e Sertaneja. Um grave acidente, uma colisão envolvendo uma carreta e um caminhão com trabalhadores. A rodovia, a PR-340, foi totalmente bloqueada. 4 pessoas morreram nesse grave acidente. A equipe do G1 já está acompanhando, lá tem mais informações. E ainda nessa edição você terá a cobertura completa. Recado agora para moradores de Cambé. Vários bairros começaram o dia sem água, dentre eles parte do Ana Rosa, o Cidade Alta, Jardins do Lago, Itália e Espanha, Vila Salomé, residenciais Aurora, Abussaf, Vista Alegre e Ouro Verde, além das vilas Operária, Atalaia e o conjunto habitacional Guimarães. Tem também bairros vizinhos a esses jardins que eu citei. A Sanepar explicou que faltou energia num centro de reservação durante a madrugada e que isso comprometeu o abastecimento. A previsão é de que o fornecimento de água seja totalmente normalizado ao longo da tarde. Falta de água em Cambé. Já em Londrina tem reclamação de desperdício, de vazamento. A bronca é de uma telespectadora. Nós temos, inclusive, alguns protocolos das reclamações feitas junto à Sanepar. Uma delas, do dia 26 de janeiro. Essa reclamação está aqui no telão vertical para você conferir comigo. Olha só. A cliente está informando que desde terça-feira da semana anterior estava com um vazamento na caixa tampão em frente ao imóvel, que fez inúmeros protocolos, que ligou no 0800 da Sanepar e pediu que alguém aparecesse, mas nada foi feito. Pedem para economizar água e desperdiçam. Como assim? Está chegando aos vizinhos, já que estão reclamando disso. É urgente, urgentíssimo, reparem esse vazamento. Olha só, esse protocolo é um dos vários. Esse do dia 26 de janeiro, portanto, da semana passada, mas ainda nas últimas horas o problema persistia e até por isso uma equipe do Meio-Dia Paraná foi lá para conferir qual a situação e por que nenhuma providência tinha sido tomada.
E aí, Patrícia Pivetta, quais as explicações? Imagina só, né, Alberto? Muito tempo, desde o dia 19 de janeiro, essa mulher sofre com esse vazamento de água. Como você bem disse, ele está naquela caixa tampão na frente do imóvel dela, ali onde fica o registro, o relógio de medição de água. Ela mora na Vila Amaral, zona leste de Londrina, na rua Nossa Senhora de Lourdes. Então, desde o dia 19, ela já fez inúmeros pedidos para a Sanepar. Dia 19 foram 7 ligações, 7 vezes ligando para a Sanepar. Depois, no dia 20, mais uma ligação. Dia 23, outras 2 ligações. Dia 24, 6. Dia 25, mais 2. E dia 26, mais uma ligação para tentar resolver esse problema desse vazamento. E nesse meio tempo todo, em todo esse período, ela foi, Alberto, outras 2 vezes pessoalmente na Sanepar. Tem registro disso, tem protocolo disso para tentar resolver esse problema, sempre ouvindo a resposta "vamos ver". Da ouvidoria, inclusive da Sanepar, ela recebeu a informação de que o pedido dela era sim urgentíssimo, que exigia reparos rapidamente, então nada. Aí os vizinhos também passaram a reclamar, porque além de todo esse desperdício de água da Sanepar, há o problema de estragos nesse imóvel, de infiltração inclusive. Já há infiltração, ela mostrou para a gente ali no muro da casa dela, e a preocupação, né, é de que essa infiltração se alastre aí por debaixo da casa e haja estragos ainda maior. Hoje de manhã, o repórter cinematográfico Ademir dos Santos esteve lá na casa dela conversando com ela. Vamos ver. Tem o e-mail aqui, tudo que eu falei, o cara da ouvidoria, ele digitou e mandou até no e-mail para mim. Desde o dia que estava o vazamento, tudo que eu falei. Aí meu marido fez esse furo no muro para ter uma saída da água, porque ela estava vazando um pouco por cima do concreto e estava infiltrando tudo dentro do muro. E fica com esse desperdício de água, molhando o quintal. A gente liga no 0800, primeira coisa que fala: água é vida, economize. E a gente não pode desperdiçar, mas isso aqui não é um desperdício. Eu penso o seguinte: se não teve a capacidade de vir solucionar o problema que está desperdiçando água, não vai ser um conserto de danos que vai aparecer futuramente que eles vão vir arrumar. O que eu quero é que eles venham solucionar para parar com esse vazamento de água, resolver o problema. É o mínimo que eles podem fazer, né? O vizinho aqui do lado também já ligou várias vezes, ela já ligou várias vezes, já foi em vários lugares e eles não vêm arrumar. Então, eu acho que eles estão deixando a desejar, porque se a gente deixa de pagar uma conta de água, 1 mês, 2 meses, eles vêm e cortam. Para isso, eles têm tempo. Agora, para vir arrumar o que está estragado, que eles têm que arrumar, eles não vêm. Alberto, chove forte aqui nesse momento, então eu vou encerrar um pouco mais rapidamente o meu link. A gente está aqui no aterro do Lago Igapó, mas eu só quero devolver para você, repassando uma informação que nos pareceu positiva hoje de manhã, né? Você tem uma boa notícia para dar com relação a esse vazamento de água que já dura desde o dia 19 de janeiro. É isso, Alberto? Do reparo, Patrícia, nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos foi quem esteve lá no bairro hoje pela manhã. Logo em seguida, fizemos contato com a Sanepar apareceu, mandou uma equipe por lá e está começando a fazer os reparos. Os telespectadores, inclusive, mandaram algumas imagens iniciais, justamente do começo desse trabalho, das perfurações por lá. E agora, ao vivo, o repórter cinematográfico Ademir dos Santos está lá nessa residência. A gente vai tentar contato com ele para que ele explique se o reparo já foi concluído, se o serviço ainda vai se estender por algum tempo. Ademir dos Santos, boa tarde para você. Olá, Alberto, boa tarde, tudo bem? Eu estou falando aqui de dentro da casa da dona Elisângela, ela está aqui acompanhando ao vivo com a gente. E eu vou mostrar aqui onde tinha o vazamento, né? E a Sanepar veio, fez o reparo e resolveu parcialmente. Então não tem o vazamento aqui agora nesse momento, a água que escoava aqui não tem mais, o que tem aqui agora é a água da chuva. E vou mostrar aqui do lado de fora da casa. Tá chovendo um pouco, né? Então a Sanepar veio, fez o reparo, tirou o vazamento. Tá aqui, né, para vocês verem. Deixou o buraco aberto. Uma outra equipe vai vir tampar o buraco. Mas enquanto isso, que a gente vê com a chuva, né, é que a terra ficou tudo aqui na guia
E a água da chuva está levando tudo pro bueiro que fica logo ali abaixo. Então eu vou só dar uma palavrinha aqui com a dona Elisângela. Dona Elisângela, por favor. Oi. Resolvido o problema? Sim. Graças a vocês, né, esse problema foi solucionado. Foi vários dias tentando, fazendo ligações e ninguém deu ouvidos, né? Aí eu liguei para vocês e agradeço mesmo por poder ter resolvido esse problema. Agora vamos aguardar, né, para poder terminar o serviço, né? Pelo menos tirar essa terra daí e, né, parar com essa sujeira na rua, né? O que a senhora pensa dessa situação? Eu penso que isso é um descaso, porque eu penso o seguinte, a gente como consumidor, a gente paga o talão de água em dia, se caso isso não aconteça, para vir cortar uma água, independente, eles vêm na hora, não tem esse negócio nem de prazo de 24 horas, eles acabam vindo na hora. Aí quando acontece um problema desse, que está desperdiçando água, que eles teriam que vir mais rápido possível, né, para poder resolver, eles ficam enrolando. Que bom que eles vieram, né? Sim. Mas agora ficamos na guarda para que eles terminem o serviço, né? Sim, verdade. O mais grave, pelo menos, do vazamento. Sim, agora o vazamento já, né, tá encerrado. Espera a hora que parar essa chuva, às vezes eles podem até vir e acabar, né, com o serviço, né? Mas agradeço mesmo de coração, viu? Obrigado pela atenção. Obrigada a vocês. Por ter confiado na gente aí. Obrigada a vocês. Valeu, Tá? boa tarde. Boa tarde. Alberto, então, aqui volto de novo a mostrar aqui a rua, né? O local onde foi feito o buraco. Então, para vocês verem que ficou toda a terra aqui, como eu disse, está descendo tudo para a galeria. A placa da Sanepar aqui para, de repente, evitar algum acidente. E é isso aí, Alberto. O jornalismo de resultado ainda não está concluído, mas pelo menos o mais grave foi resolvido. Valeu, Ademir dos Santos, nosso repórter cinematográfico ao vivo. É o nosso jornalismo aí prestando esse serviço para a comunidade, ajudando a melhorar a vida das pessoas. É o jornalismo comunitário efetivo da nossa RPC. Foram mais de 2 semanas aguardando. A telespectadora fez contato aqui com a nossa equipe, que foi até lá e agora está aí a solução para esse problema. Você também pode participar, ajudar a fazer o Meio-Dia Paraná pelo nosso aplicativo, o Você na RPC, esse canal fácil, rápido, sempre à sua disposição. Aplicativo com uma série de serviços. É você ajudando a fazer o Meio-Dia Paraná e também a melhorar a vida das pessoas. A gente vai agora até a Zona Norte de Londrina. A Mônica está por lá, está acompanhando situações do setor policial. Teve uma explosão, uma ocorrência com explosivos há pouco. Daqui a pouco a gente vai trazer as imagens dessa situação. Mas antes, uma outra ocorrência que ela acompanhou hoje pela manhã. Uma perseguição com confronto, com morte e também com apreensão de drogas. Foi em Sertaneja, Mônica. O que já se sabe até agora? Qual o desfecho dessa situação iniciada ali no final da madrugada? Exatamente, Alberto. Esse confronto ele aconteceu na PR-323 em Sertaneja, um pouquinho depois ali da ponte do Rio Tibagi. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, eles estavam fazendo um patrulhamento ali em um trecho da rodovia quando viram 2 veículos em alta velocidade. Foi dada a ordem de parada, mas somente um veículo decidiu parar. O outro seguiu em alta velocidade. Até que esse mesmo carro decidiu também ir até uma plantação de soja na tentativa de fugir da polícia. Até que esse carro acabou atolando aí nessa plantação de soja e 2 pessoas desceram. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma dessas pessoas estava armada e apontou contra os policiais que revidaram. Essa pessoa morreu e a segunda pessoa que estava no veículo conseguiu fugir e até agora não foi localizada. Durante toda a fiscalização dos policiais, depois que tudo isso ocorreu, eles encontraram no porta-malas mais de 200 quilos de maconha. Conversamos com o capitão Glauco, que é da Polícia Militar Rodoviária, e ele trouxe mais detalhes. Um dos veículos que a gente acredita seja o batedor começou a parar, porém o outro empreendeu alta velocidade após essas ordens. Então a equipe optou por abordar o veículo que continuou empreendendo alta velocidade. Esse veículo começou a tentar ali contra a equipe policial, tentando jogar o veículo ali para próximo da viatura, né, tentando provocar um acidente. E num determinado trecho aqui da rodovia, próximo à plantação de soja, esses elementos aí entraram dentro dessa plantação, na região de mata aqui,
e desembarcaram no veículo com armas em punhos aqui no momento da abordagem policial ali já na região de Mata. Esses elementos aí, um dos elementos entrou em confronto com a polícia militar e acabou vindo a óbito mesmo após o atendimento médico no local que foi prestado a favor do mesmo. Bom, esse homem que acabou morrendo ainda não teve o nome divulgado. Informações sobre esse veículo. A polícia também acredita que ele é roubado e as placas eram do estado de São Paulo. Uma arma, além das drogas, também foi apreendida pelos policiais. Alberto. Valeu, Mônica. Obrigado. Daqui a pouco tem uma reportagem completinha com mais detalhes dessa ocorrência. Agora, 12:09. Temporada de férias terminando para a maioria das famílias, até já terminou para muitas delas, mas entre um compromisso e outro, muita gente ainda aproveita as piscinas. E aqui em Londrina, uma família teve um baita susto nos últimos dias. A família estava em uma confraternização no último fim de semana quando um susto acabou com a festa. Repare ao lado direito do vídeo. A criança que aparece indo até a área da piscina é Lívia, de 3 anos. Ela chega na beira e escorrega para dentro da água. É possível ouvir os gritos da mãe, que sai correndo. A gente estava de olho na Lívia, né? Que a Lívia saiu do parquinho e foi para a piscina. Mas a gente estava de olho nela, né? E aí foi o que conseguiu salvar ela, né? Essa atenção que a gente tem. A reação que eu tive foi gritar, né? Lívia, no desespero de alguém poder ajudar, mas eu acho que eu fui campeã, né? A maratona, a corrida, eu fiz tão rápido que eu acho que chegou antes que a minha voz lá na piscina. O pai, Bianco, que estava com o pé quebrado, também aparece correndo nas imagens. Na hora a gente nem sente dor, mas ela teve uma reação mais rápida, né? Devido ao pé também estar machucado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Um susto grande, mas serve de aprendizado, né? Ficar atento com todas as crianças que tiver na piscina, principalmente os que não sabem nadar. Ao contrário do que muita gente imagina, quando ocorre um afogamento, não é recomendado tentar salvar a vítima sem ter experiência em manobras respiratórias. A orientação é acionar imediatamente o corpo de bombeiros, mesmo que o tempo de chegada das viaturas demore. Durante essa ligação, o atendente do telefone ele sempre dá orientações a respeito de como está a criança, se ela já está há muito tempo na água, se ela não está, qual a posição que deixa. Então é muito importante que nesse momento da ligação, uma pessoa que esteja um pouco mais calma no local, consiga fazer esse filtro, conversar de fato com o atendente, porque durante esse deslocamento da ambulância, o próprio atendente do Corpo de Bombeiros consegue passar algumas orientações a fim de amenizar a situação no local. Em 2022, os bombeiros da região de Londrina atenderam 15 casos de afogamento e 10 pessoas morreram. Neste ano, somente uma criança se afogou em uma piscina e foi salva pelas equipes. A pequena Lívia não teve ferimentos e a família já tem planos para evitar novos sustos. Eu acho que a aula de balé vai ser cancelada, vai para a aula de natação, só para garantir. Falamos aí de piscina, Vanessa, desses riscos, mas pelo menos nos próximos dias, piscina vai ser algo raro só para quem tiver ali um ambiente mais preservado e coberto. Pelo menos é o que está indicando a previsão até agora. Pois então, e isso, gente, é porque o Alberto resolveu pegar todos os dias de sol para as férias dele. Vocês notaram que ele voltou mais bronzeado? Olha que eu aproveitei, Vanessa, teve sol sobrando. Deu praia quase todo ano. dia. Pois é, e agora o que a gente tem é chuva, né? Inclusive hoje não é o sextou que a gente costuma esperar, mas é assim que está em todo o estado. Vamos aproveitar e olhar então, Alberto, como é que está em Londrina agora o tempo? Aliás, começar com uma imagem aí do amanhecer na cidade, que desde cedo já com baixa visibilidade a gente tem, olha só, a neblina. Desde ontem é basicamente essa a imagem que a gente tem aqui, também em outras cidades aí do estado. E a temperatura, apesar dessa chuva persistente, a temperatura mínima até que não caiu tanto. Foi de 21 graus no começo da manhã, depois já estava um pouquinho mais quente, inclusive a madrugada, né, eu senti que foi abafada. Ao vivo agora, olha só a imagem da cidade, isso daí é o que vai prevalecer. A gente viu alguns dos nossos repórteres entrando aí com tempo firme, mas a chuva deve se espalhar por toda Londrina, tem até alguns pingos caindo aí na nossa tela agora, 23 graus na nossa cidade.
E olha, a nossa região, ela está mesmo na rota da chuva volumosa. Olha só, onde caiu mais água no estado, a gente tem aqui a tela para vocês. Olha aqui os acumulados de chuva. Foz do Iguaçu teve quase 100 milímetros de chuva. E em seguida já vem Apucarana com 95,8 milímetros. Isso corresponde, gente, a mais da metade da média prevista para todo o mês de fevereiro. Em seguida a gente tem Campo Mourão, 76 milímetros, e Querência do Norte, cidade ali já no extremo norte, noroeste do estado, inclusive onde faz bastante calor, também chovendo bastante, 72 milímetros. Em Apucarana, inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco de alagamentos ontem, mas não houve registro de estragos. A gente tem uma imagem agora ao vivo para a gente ver como é que está a Apucarana. Está bem chuvosa agora? Não temos agora, daqui a pouco a gente mostra então como é que está a Apucarana. Vou falar para vocês agora que nenhuma área do estado está escapando dessa previsão de muita chuva, viu? E alguns dos maiores acumulados são esperados para Londrina e Curitiba, 36 milímetros em ambas, que é bastante água. E há risco de temporais para todo o estado, rajadas de vento de mais de 70 quilômetros por hora, então quase todo o Paraná tem que ficar aí em alerta, porque pode realmente ocorrer transtornos. Isso tudo é culpa de uma umidade que vem da região amazônica e de uma frente fria perto da costa do Paraná. Falei em frente fria, vamos falar então de temperaturas, mas olha, elas não mudaram muito. Olha só, as mínimas aqui no estado, então, mostrei agora há pouco para vocês, em Londrina começou com 20, 21 graus. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não, é isso mesmo. O pessoal me avisando aqui, ó, que essas aqui são as máximas. Na verdade, a gente deve ter um pouquinho mais de calor até, mas a princípio a previsão, olha só, era de não passar dos 20 graus. Aqui em Londrina a gente viu que já passou um pouquinho, 24 graus no litoral, é onde está fazendo um pouco mais de calor. Dá uma olhadinha aqui para vocês agora, Londrina, olha só, isso que eu digo, a máxima já está batendo agora, né, na previsão, dos 27 graus agora à tarde, à noite, inclusive, pode ser mais abafada, falei para vocês que de madrugada eu senti que realmente já estava um pouco mais, e assim a gente vai atualizando depois também. Vamos dar uma olhada nas... Tá dando uma travada aqui no telão hoje, aí. Vamos dar uma olhada agora aqui nas máximas para a região, também Rolândia com 25 graus, Jacarezinho 27, e olha lá como já vai esquentando um pouco mais quando a gente dá uma olhada, né, cidade por cidade. Bandeirantes, que sempre é um pouco mais quente, a gente pode ter máxima de 29 graus. Agora eu quero destacar para vocês a grande quantidade de raios que caíram ontem no Paraná. Separei aqui para vocês uma tela, olha aí, a tela do CIMEPAR. Essa é agora, a gente tem a tela do CIMEPAR ontem aqui no Touch. Vamos dar uma olhadinha primeiro, gente. Separar de ontem, porque ontem a gente teve uma quantidade muito expressiva de raios aqui na cidade. O pessoal está mostrando ao vivo agora. Deu uma travada aqui. Hoje está tudo travando, viu, Alberto? Nossa dobradinha aqui, a nossa primeira experiência, mas depois a gente vai arrumando tudo. Essa tela agora mostra como é que está nesse momento. Raios ali... Só mais na região de Guarapuava, mas ontem, Alberto, caiu raio para todo lado, inclusive aqui em Londrina. Vocês ouviram um estrondo na hora do meio-dia, Paraná, e a gente teve transtornos por conta disso aqui na cidade, viu? No quartel central, a gente teve, né, dos bombeiros, olha só, fica ali na rua Tietê, e lá, um dos temporais, né, de ontem, um raio acabou danificando a central telefônica dos bombeiros e o telefone de emergência 193 deixou de funcionar. Os reparos ainda não foram concluídos e quem precisar de contato com os bombeiros em Londrina pode ligar para os telefones, então, 3326-2531 e 3326-1275. Os bombeiros disseram ainda que não tem previsão para a central voltar a funcionar e que isso é preocupante, porque o 193 recebe, em média, 200 chamadas por dia, Alberto. Então, é um serviço bastante importante que foi prejudicado aí. Felizmente, como a gente viu a última tela, né, do CIMEPAR, aí já atualizando, a gente não tem muitos raios caindo agora, mas como tem previsão de temporal, é algo para a gente ficar ligado, sempre podem ter muitos raios ainda agora à tarde. Situações de urgência, de emergência, telefones dos bombeiros, portanto, apenas os PABX ali, as centrais funcionando, 193 segue fora do ar. A Vanessa comentou ali da parte técnica de algumas panes, mas a informação está fluindo e é isso que importa aqui no nosso Meio Dia Paraná.
Vanessa, tem muita gente que vai do norte do Paraná para o litoral do Paraná, ali via Guaratuba, ou segue para Santa Catarina. A gente está acompanhando já há várias semanas aquele abre e fecha no trecho da BR-376. Nas últimas horas, a situação não foi diferente. Exatamente, Alberto. A gente chegou a ter 2 bloqueios no mesmo dia, né, no trecho onde houve deslizamento no ano passado, em que 2 pessoas, inclusive, chegaram a morrer. A gente teve vários veículos soterrados. A concessionária Artérias Litoral Sul, agora de manhã, resolveu liberar aquele trecho, ali o KM 668, 669 da BR-376, que é o principal acesso, como o Alberto falou, né, para as praias de Santa Catarina. A concessionária diz que está monitorando a situação, que por enquanto retomou o trecho porque as condições são seguras. Mas mesmo assim, o que a gente teve ainda hoje cedo foi muita lentidão. Às 9 horas havia quase 23 quilômetros de fila no sentido Santa Catarina. Alberto, eu até separei aqui para a gente a última atualização da Artérias, né? O pessoal vai fazendo essa atualização nas redes sociais, em que eles falavam então que a serra está liberada, mas com lentidão em ambos os sentidos. Agora há pouco então, olha só, no KM 614 até o 620, fila de 6 quilômetros no sentido Santa Catarina, e no sentido Curitiba, fila de 3 quilômetros, então muita lentidão ainda, viu? Tá, sério. Então, a Vanessa daqui a pouco volta com as informações da previsão do tempo para o fim de semana. Ela citou aí a concessionária Artérias, que administra esse trecho da BR-376. Lá no G1 tem um compartilhamento de informações quase em tempo real. Você também pode ir monitorando pelo G1 a liberação desses trechos da BR-376. Você que vai pegar a estrada aí, está entrando em férias agora, vai ter uma folga e irá para o litoral do Paraná ou de Santa Catarina pela BR-376. Obrigado, Vanessa. Até daqui a pouquinho. Até mais, Alberto. 12h20. No começo do Meio Dia Paraná, você viu que bombeiros atendiam uma ocorrência de incêndio, de explosão, numa revenda de fogos de artifício na zona norte de Londrina. Quem está por lá é a Mônica Dal, agora com mais informações, inclusive com algumas investigações por parte do Corpo de Bombeiros. Mônica, contigo aí. Exatamente, Alberto. A gente continua ao vivo aqui na Zona Norte. Vamos tentar aqui conversar com a Tenente Luana, que já está conversando com a imprensa. A gente vai se aproximar aqui para tentar entender um pouquinho o que aconteceu. Ali o risco, sim, era desse incêndio atingir esse produto, né? Eram fogos de artifício. Os fogos de artifício são peças pirotécnicas de efeito sonoro e visual, mas para que ele aconteça esse efeito, ele tem um processo de explosão e estando acondicionado num local que não é apropriado para isso, né? Para esse tipo de atividade, com certeza poderia sim um potencial de risco bastante elevado. Alguma fagulha pode voltar ou não? Porque há o perigo de explosão ou não, Tenente? Não, neste momento toda a parte de energia elétrica foi desligada, né? O que nós ali observamos, provavelmente o início desse incêndio tenha sido em decorrência de uma falha elétrica. Porém, os produtos continuam dentro do local, visto que precisa também esses tipos de atividades serem regulamentadas, tanto pelo Corpo de Bombeiros, mas também pela Polícia Civil, e dependendo do produto, do tipo, né, se é armazenamento, pelo volume e quantidade, até o Exército também faz as suas fiscalizações desse tipo de produto, visto o risco de explosões. Tenente, tem ideia de como começou esse incêndio? Não temos como precisar o que causou. O que nós observamos é que existia uma geladeira nessa parte anterior. Essa geladeira ela ficou bastante comprometida. Então, provavelmente, houve ali um curto-circuito, né? Algo relacionado a uma parte elétrica, porque nós observamos que era feito de uma maneira bastante improvisada. Ô, Tenente, que tipo de material vocês utilizaram para conter esse princípio de incêndio, até para não estragar os produtos que esse estabelecimento vendia? Nossa prioridade no combate a incêndio, como nós observamos que ele estava ainda num princípio, na parte anterior, e não havia como acessar, né? Nós conseguimos visualizar esses produtos na sequência do nosso combate, que foi depois que nós conseguimos extinguir as chamas que existiam, retirar essa geladeira, que era a parte inicial comprometida desse incêndio. Fizemos a ventilação do local e depois observamos que não havia mais ali chamas, enfim, apenas a fumaça dentro desse espaço. Então, o combate foi feito exatamente com a água,
água nesse princípio que era a geladeira que nós retiramos e essa parte anterior da edificação. Tenente, a senhora falou dessa situação improvisada. O que vocês encontraram lá? A parte de fiação, né? Nós observamos ali os fios eram baixos, havia bastante tomadas, né, com uso de ITs, né, ligados ali, a própria geladeira, que é bem próximo, o espaço era muito pequeno, né? Então, provavelmente isso, olhando de uma forma geral, trazia ali uma impressão de uma improvisação nessa parte para ligar esses equipamentos. Até por ser um espaço pequeno, o forro ficou comprometido? Sim, o forro foi comprometido. O que nós observávamos ali era forro de PVC nesse tipo de local, o que também não atende à normativa de segurança para comércio desse tipo de produto. Da mesma forma, se fosse um depósito com ainda mais exigências, né, mais normativas que deveriam ser atendidas, principalmente a resistência estrutural de um espaço utilizado para essa atividade. A gente pode falar que esse local vai ser fechado agora, Tenente? Neste momento, nós passamos uma fita de interdição para demonstrar, né, que esse espaço está interditado. Também já foi repassado ao setor de prevenção a incêndio e desastres do 3º Grupamento de Bombeiros, que virá uma equipe também fazer uma fiscalização do espaço. Também foi informado à Polícia Civil a respeito dessa situação e também do produto que ainda está dentro dessa edificação, né? Isso agora passa a ser uma responsabilidade também desses outros órgãos. A nossa responsabilidade é no sentido da edificação, né? Se atende às normativas quanto à estrutura e medidas de segurança, quanto à regulação de estoques e produtos, isso são outros órgãos que também provavelmente venham vistoriar, né? Fiscalizar esse espaço. Tenente, agradeço. Com certeza pode sim, se não cumpriu as exigências diante, né, do risco em potencial, claro. Bom, a gente ouviu agora a Tenente Luana, a gente agradece a participação dela aqui no Meio Dia Paraná. Alberto, já vou devolver para você porque a chuva está apertando bastante aqui e aí pode tocar daí do estúdio. Alberto. Ok, então, obrigado aí, a Mônica atualizando a informação dessa explosão. Não houve feridos, claro, tivemos estragos por lá. O Corpo de Bombeiros está isolando a área e já apontou que essa revenda funcionava de forma irregular, não tinha autorização para comercialização de fogos de artifício. Segunda-feira, inclusive, teremos uma audiência pública em Londrina para discutir o projeto que tenta proibir de vez a venda de fogos de artifício em Londrina. Só que nesse caso aí, a situação é totalmente irregular, à margem de qualquer fiscalização e o poder público, nesse caso a prefeitura, teria a obrigação de ter fiscalizado, evitado que essa empresa aí, que tem alvará para outros serviços, estivesse vendendo fogos de artifício. Enfim, um problema que poderia ter sido muito mais grave, ali o dano foi material, mas claro, demanda agora toda essa investigação para que explosivos não voltem a ser comercializados de forma indevida por ali. 12h26. Ainda em meio aí ao setor policial, às ocorrências das últimas horas, nós tivemos um acidente hoje cedo na Avenida Maringá. Foi na descida da avenida, quase chegando na rotatória com o Igapó. O motorista do caminhão contou para o repórter cinematográfico Marcelino Barbosa que percebeu problemas no freio, tentou reduzir a velocidade, mas que o caminhão embalou e ele jogou o caminhão contra um poste para forçar a parada, para evitar até bater contra outros veículos ou atingir pedestres. Ninguém se feriu. O caminhão transportava 5.000 litros de iogurte. Com a batida, diversos imóveis ficaram sem energia elétrica naquela região da Avenida Maringá. E a previsão é que a situação seja regularizada ao longo das próximas horas. Agora o futebol. O Tubarão ficou no empate ontem à noite contra o Lanterna do Paranaense. E após a partida, Edinho chegou a anunciar que não seria mais o técnico do nosso Tubarão. Quase 1.500 torcedores foram ao estádio ontem com a intenção de ver a segunda vitória do Londrina no Campeonato Paranaense. Mas o que aconteceu foi diferente. O Leque até saiu na frente. Vitor Hugo abriu o placar para o Tubarão. Mas 4 minutos depois, João Hamilton empatou para o Rio Branco. Um jogo onde a gente controlou. Os caras tiveram um chute ali, fizeram gol. O Edinho trabalha muito com a gente, trabalha muito mesmo. Aqui a gente se dedica demais e os resultados não estão vindo, a gente fica chateado demais. Estamos se cobrando pra caramba, a gente está errando muito gols, né? Bola na trave. E a gente fica chateado por isso, né? É difícil, é complicado, mas só pedir desculpa. Tenho certeza que as vitórias vão vir e a gente vai dar alegria para todo mundo novamente.
Antes do jogo, o técnico Edinho disse que o Londrina tinha obrigação de vencer e que sabia que o cargo estava ameaçado. Depois de mais um tropeço, dessa vez contra o último colocado do campeonato, ele anunciou em uma rede social durante a madrugada que não era mais o técnico do Tubarão. Edinho disse: "Deixo com muito orgulho um grupo de jovens talentos que representam um grande potencial de retorno econômico para o clube e um legado de grandeza e profissionalismo." Edinho assumiu o Leque após a saída de Adilson Batista, que comandou o time na Série B de 2022. Antes, ele comandava o Sub-20, onde estava à frente da base do Tubarão e teve bons resultados. Tudo na vida, na minha experiência, né, que eu tive na minha vida, que me fez chegar a esse momento, só me traz gratidão, só me traz felicidade de poder estar aqui e poder sonhar com as coisas que eu vou conquistar a partir de agora. Estou muito feliz, muito comprometido e muito focado. É uma equipe totalmente nova, esse é o meu principal desafio, né, é montar uma equipe, né, criar uma equipe, implementar uma ideia de jogo. A gente tem 3 objetivos nessa temporada. O primeiro é vencer, o segundo é vencer e o terceiro é vencer. O filho de Pelé já tinha sido goleiro de equipes como o Santos e aos 52 anos estava no Leque para dar novos rumos à carreira. Ele passou a morar no centro de treinamentos do Londrina e deu uma entrevista ao Esporte Espetacular, falando o que espera do futebol. Eu desenvolvo o trabalho com meus atletas com uma filosofia em cima de 4 pilares: a humildade, a disciplina, o respeito e a coragem. Minha ambição, ela realmente é de revolucionar o futebol no meu país. Quem sabe um dia ser considerado o melhor treinador do Brasil. No fim do ano passado, com a morte do pai, Edinho chegou a se afastar alguns dias do Leque, mas logo depois reassumiu a equipe. Sem grandes reforços, teve dificuldades para montar um time competitivo. Até agora, nesse Paranaense, foram 6 jogos à frente do time principal do Londrina, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, e 6 pontos conquistados. O Tubarão está na 7ª posição do Paranaense, a 2 colocações da zona de rebaixamento. O Edinho disse que não seria mais o técnico, isso foi ontem à noite, mas hoje cedo tivemos reviravoltas. Felipe Bacarin, o que ficou decidido? Alberto, tudo foi decidido no meio da manhã de hoje, viu? Logo depois que a gente chegou para trabalhar aqui de manhã, entrei em contato com o gestor do Leque para perguntar, né, quais seriam os rumos do time, então, já que o Edinho tinha se despedido pelas redes sociais, disse que estava se afastando do comando do time. Na sequência, já esse gestor me respondeu falando que o Edinho continua à frente do Leque. Ele disse na mensagem que houve uma reunião e que resolveram dar continuidade no trabalho do Edinho. Ele diz ainda: jogar com meninos da base é difícil, mas estamos revelando alguns meninos que vão nos ajudar na sequência. Logo depois dessa mensagem, a gente constatou que o Edinho apagou a postagem que ele fez durante a madrugada e logo depois postou uma nova mensagem nas redes sociais dele. Ele diz que continua no comando técnico do Tubarão, que nunca desistiu de nada na vida e que não seria agora a primeira vez. Ou seja, sem mudança na equipe do Leque, que empatou ontem com o Rio Branco, busca uma vitória na competição para dar uma sequência positiva nesse campeonato paranaense. O Leque, como a gente viu na reportagem, está na 7ª posição, tem 6 pontos, 3 a mais que o Foz do Iguaçu, que está uma posição abaixo e está a 4 pontos de distância do Cianorte, que é o 6º colocado na tabela. O próximo jogo do Leque é no domingo, às 3h30 da tarde, no estádio Pinhão, contra o Joseense. Isso às 3h30 da tarde. A gente daqui manda energias positivas para o Tubarão para vencer e embalar nessa competição, né, Alberto? Tomara. O Tubarão está precisando a partir desse domingo. É lá em São José dos Pinhais, pertinho de Curitiba, contra a equipe do São Joséense. Logo mais, no Globo Esporte, tem mais informações do nosso Tubarão para você ligado aqui na RPC. 12h32, pausa agora de 1 minuto. Na sequência tem mais Meio-Dia Paraná. Patrícia Pivetta, o que você destaca para o próximo bloco? Alberto, vamos trazer informações sobre esses fios soltos, desligados, que ficam pendurados na fiação, na rede pública, né, de fiação elétrica em cidades como Londrina, Cambé e também Rolândia. Depois do intervalo, temos também as investigações de um golpe envolvendo motoboys.
E um novo reajuste nos custos da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. A obra vai ficar mais de 34 milhões, vai custar mais de 34 milhões. E ainda, o primeiro transplante de coração neste ano em Londrina. A paciente estava aguardando desde 2020 e agora finalmente voltou para casa. É daqui a 1 minuto no seu Meio-Dia Paraná. Fique conosco, não saia daí. A Copel notificou várias empresas para que regularizem cabos instalados indevidamente em postes de cidades da nossa região. É um serviço aí que já vem sendo feito há muito tempo, há vários meses, mas até agora o problema persiste. Em algumas cidades, prefeituras também começam a tomar providências. O emaranhado de cabos e fios soltos ou sem uso está por toda a cidade. O problema é antigo e só piora. A cada mudança de operadora de telefonia, por exemplo, um novo cabo precisa ser instalado na rede, ligando-a à residência do cliente. E nem sempre o cabo inutilizado é retirado dos postes. Foi o que ocorreu na casa do seu Pedro. No meu mesmo, tem 3 aqui. A gente troca mesmo, só coloca o outro e deixa aquele um. Não retira? Não retiro. Então vai fazer o quê? Quem é que tem que retirar? Sou eu? Em agosto do ano passado, na Prefeitura de Cambé, houve uma reunião com representantes de 10 empresas de telefonia que atuam no município. Ficou definido que elas fariam a retirada dos fios soltos, daqueles que não são mais utilizados, começando aqui pelo Jardim Santo Amaro. Mas, segundo a Secretaria de Obras, poucas empresas cumpriram esse acordo. Se você for pegar aí 2 operadoras ou 3 que tiraram alguns cabos, mas foi assim uma questão de um mês, depois já não voltaram novamente a deixar do jeito que estavam, né? Os postes são de responsabilidade da Copel, que compartilha a infraestrutura com as empresas de telecomunicações. Por isso, em Cambé, Copel e Prefeitura fizeram uma parceria e estão retirando os fios desligados da rede. Nesta primeira fase, o pente fino será feito em 40 ruas, nos jardins Santo Amaro e Manela. Mas a intenção é que toda a cidade se livre dos fios irregulares em até 1 ano. Você pode ter um cabo que está arriado, que ele está abaixo do padrão, e esse cabo, mesmo estando ligado, mesmo estando funcionando, ele vai ser também removido. Até porque a operadora já foi comunicada com antecedência, foi dado um prazo legal para eles, para que viesse aqui e corrigisse esse problema, e uma vez não tendo sido corrigido, nós vamos estar removendo. E acontecendo isso, deixando de receber o sinal de telefonia ou TV, ou mesmo de internet em suas residências, que ele comunique de imediato a operadora, para que a operadora venha e restabeleça o serviço deles. Este é um problema de quase todas as cidades. Em Rolândia, até a Justiça entrou nesta história e determinou em setembro do ano passado que a Copel regularizasse os fios de energia soltos no município. A Copel informou que fez um mapeamento dos pontos críticos e as empresas estão regularizando a fiação. A distribuidora de energia elétrica tem a obrigação legal de notificar e multar as empresas de telecomunicações com cabos irregulares. Em Londrina, tem muita notificação para ser feita. Difícil uma rua sem problemas. Em maio do ano passado, a Prefeitura sancionou uma lei sobre a obrigatoriedade de remoção desses fios e cabos, dando prazo de 6 meses para isso. Mas eles ainda podem ser vistos para todo lado. A gente corre na rua, caminha e por muitas vezes a gente acaba se deparando com os fios soltos, né? Acredito que sejam de telefonia, alguma coisa assim, né? Eu não sei exatamente o que é, mas que realmente a gente vê. Aí, um problema reiterado em várias cidades. E aqui em Londrina, nós temos inclusive uma lei municipal que determina toda uma fiscalização, um procedimento. Mas na prática, o que se vê é que o problema persiste e tem inclusive se agravado. Patrícia Pivetta está de volta com mais informações sobre esse problema visual, estético, mas também um risco para toda a população.
Pois é, Alberto, a eficácia dessa lei, a aplicabilidade dessa lei municipal, que é do primeiro semestre do ano passado, de 2022, ela é um pouco questionável. Hoje nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e a informação que obtivemos é a seguinte: a Prefeitura não realizou nesse tempo todo, desde a promulgação dessa lei, de lá para cá, nenhuma fiscalização na rede pública de energia elétrica aqui em Londrina para saber se a Copel está cumprindo o que determina a lei. Porque o entendimento da Prefeitura é que a responsabilidade é da Copel. Então, como ela é a dona desses postes, cabe a ela cuidar dessa situação, ou seja, fazer essa verificação, chamar a atenção das empresas de telecomunicação que porventura estejam com fios com problemas, então que isso caberia à Copel. Por conta disso, a Prefeitura não interfere, apesar da lei que foi promulgada no primeiro semestre do ano passado. Também entramos em contato com a Copel, que informou o seguinte: ela está notificando sim as empresas irregulares com cabos e fios soltos ou que não são utilizados e que também está atuando com equipes próprias em mais de 300 postes espalhados pela cidade. São os postes, os locais em que as situações estão mais críticas. Segundo a Copel, há equipes atuando nesses 300 postes para resolver aí esse problema. Então, fica essa dúvida, né, Alberto? Há uma lei municipal em vigor aqui em Londrina desde o ano passado, mas a aplicabilidade dela, a eficiência dela é que a gente questiona, porque é só dar uma volta aí pelo bairro onde você mora, em qualquer região da cidade, você vai encontrar sim essa situação de fios soltos, pendurados, por muitos postes, por toda a fiação elétrica da cidade. Mais uma lei que continua apenas no papel. Obrigado aí a Patrícia Pivetta. A Prefeitura de Londrina autorizou um novo reajuste no custo das obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Com vários aditivos até agora, a construção ficará mais de 30% mais cara do que o previsto inicialmente. O novo aumento é de mais de R$2 milhões. O valor corresponde ao reajuste contratual. Há uma correção prevista no contrato e aplicada a cada aniversário da obra, ou seja, a cada 12 meses. O percentual de correção foi de 10,70%. A obra começou em janeiro de 2021 e nem metade foi concluída até agora, de acordo com o site da Prefeitura. Deveria ter ficado pronta em janeiro de 2023, mas o novo prazo é julho. O custo total da construção, previsto inicialmente para R$25 milhões, já está saltando para mais de R$34 milhões. Nós pedimos uma entrevista para a Prefeitura para explicar esses atrasos e os reajustes constantes, mas a Prefeitura só se manifestou através de nota. Tem sido frequente essa omissão por parte do secretário de Obras em não dar entrevista em relação a explicações sobre essa obra aí com tantos transtornos, atrasos e custo mais alto, com o desembolso de cada vez mais e mais recursos do cidadão. Tivemos a operação da Polícia Civil hoje cedo em Londrina. Os alvos são investigados num golpe envolvendo motoboys. Mônica, como era esse golpe e o que foi apurado até agora? Exatamente, Alberto. Uma operação que foi feita pela Delegacia de Estelionatos aqui de Londrina, de responsabilidade do Edgar Soriani. Eles estão investigando uma suposta organização criminosa que está atuando nesse tipo de golpe desde o início do ano passado. O que eles perceberam? Que a pessoa identificada ali como chefe dessa organização criminosa tinha possivelmente um banco de dados com telefones fixos, perdão. E aí, essa pessoa ficava ligando para essas pessoas e se fingindo, né, se passando, na verdade, como banco, né, como um funcionário de banco. Então, ele dizia que esses cartões, os cartões de crédito dessas vítimas estavam com problemas, estavam aí com algumas compras irregulares, essas vítimas se assustavam e aí esse golpista falava: olha, tô mandando uma pessoa aí para pegar o seu cartão, porque isso é mais seguro. E aí essa vítima, infelizmente, entregava o cartão e essa pessoa acabava gastando dinheiro de forma indevida dessas vítimas. A Polícia Civil identificou pelo menos 5 pessoas aqui em Londrina que caíram nesse golpe. No total, né, essas pessoas juntas perderam quase R$50 mil, de acordo com o delegado Edgar Soriani. Depois dessas investigações, então, eles chegaram a 4 pessoas e essas 4 pessoas foram presas hoje. Vamos ouvir um pouco com o delegado Edgar Soriani. Conseguimos ver que é uma
organização criminosa, uma associação criminosa, com divisão de tarefa. Um vai buscar, um cede a conta. Essas pessoas que cedem a conta, além de participar no crime do próprio estelionato, também responderão por lavagem de dinheiro, porque eles usam uma conta para branquear o dinheiro, para chegar no cabeça da quadrilha. Porque geralmente você para no laranja, né, que é só essas pessoas que emprestam a conta. Mas, através das nossas investigações, conseguimos determinar quem era o indivíduo que, depois do golpe, recebia a maior parte dos valores. Bom, inicialmente, né, chegou até nós a informação que quem buscava esses cartões eram os motoboys, essas pessoas que trabalham com a motocicleta, mas na verdade não. Aqui em Londrina, essa pessoa utilizava motoristas de aplicativo, a maioria deles não sabia que estavam buscando cartões, então, dessas vítimas que caíram no golpe, infelizmente. A gente vai ouvir agora, Alberto e todos que estão conosco, um outro trecho do delegado Soriani, que fala da orientação, e a gente pede também para que o telespectador preste atenção para não cair nesse tipo de golpe. Colocar um gatilho no valor no banco que possa ser movimentado, orientar esses idosos a respeito desses crimes. A primeira coisa, se ligarem falando de fraude, falando que um parente vai ser, desliga o telefone e liga para a polícia ou para um outro parente, um pai, um irmão, um filho, para que ele, mais novo, tome as medidas e verifique se essas informações são corretas. Porque se deixar isso a cargo só do idoso, ele vai acabar caindo no golpe e o banco, infelizmente, não ressarce essas vítimas. E aí eles vão ter um prejuízo aí, considerável ao ser enganado nesses delitos. A Mônica permanece na zona norte de Londrina, onde ela acompanha desde o início do jornal outra situação, uma explosão numa revenda irregular de fogos de artifício. Mônica, quais as atualizações por aí? Sim, Alberto, a gente continua por aqui porque uma equipe do Corpo de Bombeiros, uma outra equipe responsável pelo setor de alvarás, acabou de chegar para analisar, né, o que está acontecendo por aqui. A gente está com o Tenente Rogério Moreto aqui, que já vai trazer alguns detalhes. Tenente, obrigado por ter atendido a gente. Uma boa tarde. O que vocês já conseguiram avaliar desse local, né, que é uma loja de fogos de artifício? Então, a princípio ela não tem nenhum documento nosso, né, de liberação. E daí a nossa lei, ela prevê interdição desse tipo de local, tá? Daí outra situação, já acho que a Luana até comentou com os senhores com relação à Polícia Civil, já foi entrado em contato com eles, que ela precisa também do documento da Polícia Civil para ter esse tipo de material estocado. Tenente, para a gente encerrar rapidamente, esse local vai ser interditado, então não vai mais funcionar? Isso, esse local ele fica interditado. Para funcionar, ela tem que pedir uma vistoria, liberar o local e daí sim poder funcionar novamente. Tenente, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho. E é isso, Alberto. A gente acompanhou desde o início, agora estamos aqui com esse desfecho. Após esse acidente, com a chamada do Corpo de Bombeiros, eles perceberam então que esse local não tinha nem como estar funcionando e poderia oferecer riscos de outra maneira. É com você. Valeu, Mônica. Obrigado aí. Recebeu alta a primeira pessoa que recebeu um coração transplantado em Londrina agora em 2023. Foram 3 anos de espera para finalmente comemorar o início de uma nova vida. Felipe Bacarim é quem está acompanhando essa história numa dobradinha com a nossa Daniele Souza e o repórter cinematográfico Rubens de Paula. Felipe, é contigo. Alberto, a Camila tem 35 anos, é moradora aqui da região de Londrina e há 3 anos ela espera então esse novo coração que ela recebeu no dia 8 de janeiro aqui em Londrina. Foi o primeiro transplante de coração realizado neste ano aqui na cidade. Ela passou esses últimos 25 dias internada e recebeu alta ontem. A primeira cirurgia que ela fez foi aos 13 anos. A descoberta da cardiopatia congênita dela foi quando ela tinha 11 anos. Desde então, ela é acompanhada por médicos. Aí, durante a pandemia, ela já estava esperando por um coração. Enquanto estava a pandemia rolando, ela teve 2 oportunidades de fazer a cirurgia, mas ela preferiu esperar passar esse período mais crítico da pandemia. A cirurgia foi realizada e agora ela foi para casa. A gente conversou com ela ontem. Foi bem angustiante, assim, que a gente fica esperando, daí a hora que aparece a gente não poder aceitar, né? Ser um momento ali que você não pode realizar aquele sonho que você está esperando tanto. Aí depois foi uma espera mais angustiante ainda, né?
daí até passar a pandemia, a gente não sabia quando ia passar, né, quando ia acabar aquilo, tudo. Aí depois que acabou, daí veio a esperança de novo. Então, assim, eu sou muito grata à família do doador, né? Apesar de a gente não ficar sabendo quem é, tudo. Mas eu sou muito grata, peço muito a Deus que abençoe, que conforte eles. E que as pessoas se conscientizem e doem. A Camila é professora de biologia e assim que ela se recuperar, ela quer voltar a dar aula. Outra coisa que ela quer fazer depois que se recuperar da cirurgia é andar de bicicleta, que ela não podia fazer porque tinha o coração muito frágil. A cirurgia durou 5 horas, envolveu 10 médicos, além de toda uma equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem. O médico disse pra gente que agora, nesse período de recuperação, ela precisa tomar muito cuidado, principalmente com a higiene, para evitar que doenças oportunistas cheguem ao corpo dela. Vamos ver o que mais o médico disse. Só quem participa desse processo e acaba conhecendo os pacientes, entende o que eles passavam e a necessidade do transplante cardíaco. Não só o cardíaco, mas qualquer transplante, né? A gente pode dizer que nesse processo da fila de transplante, dos exames pré-operatórios, a gente acaba adquirindo uma conexão quase que de afetividade, de amizade mesmo com o paciente. Então, a emoção que ela tem quando ela acorda e percebe que ela está com uma vida nova, ela tem a esperança de continuar viva e agora com uma melhor qualidade de vida em relação à anterior, o que ela tinha anteriormente, a emoção que a gente tem de ver isso daí é a mesma, né? Eu acredito que nós não sentimos na pele o transplante, mas nós sentimos na pele a emoção do paciente. Existem cerca de 3.000 pessoas no Paraná à espera da doação de um órgão. Você acompanha comigo na tela quem são esses pacientes. São 1.450 que esperam por um rim, 503 que esperam por uma córnea, 132 por fígado, 32 esperando um coração, 17 pâncreas, 16 pulmão. A maior dificuldade, de acordo com a coordenadora da Organização de Procura de Órgãos aqui de Londrina, é a desinformação das famílias, que esses órgãos possam ser comercializados ou então que são doados para qualquer pessoa. O processo de doação é responsabilidade do Estado e a fila também é controlada pelo Estado. A partir do momento que o paciente entra nessa fila, segundo a coordenadora, o paciente pode acompanhar quantos órgãos são disponibilizados, quantas pessoas são acompanhadas e qual a posição dessa pessoa nessa fila. Tudo isso direto do celular. Veja o que mais ela disse. É esclarecido para a família todo o processo, né, da determinação da morte cerebral e após isso, no fechamento do diagnóstico, a gente entra falando com a família sobre essa possibilidade de doar os órgãos. Então, esse profissional ele tem que ser treinado para que ele possa argumentar com as famílias e mostrar a importância desse ato de amor. Então, aí a importância da gente se conscientizar de que um dia pode ser a gente precisando de um órgão, né? E para se conscientizar dessa importância de se falar sobre doação de órgãos. Aí, notícia bacana sendo compartilhada também no nosso Meio-Dia Paraná. Depois do intervalo, você vai ver como vai ser uma edição do Verão RPC nesse fim de semana aqui em Londrina. E eu te conto também o que esperar do primeiro fim de semana de fevereiro. Já adianto que vem muita chuva por aí. Imagem ao vivo de Londrina agora, 22 graus na cidade, a tarde começando bem fresca. Talvez as máximas aí não cheguem hoje nem aos 25 graus, mas daqui a pouco a gente traz todos os detalhes para você. De volta com o Meio-Dia Paraná, agora também com a Vanessa Navarro e a nossa Patrícia Pivetta para falar, Vanessa, do Verão RPC, que nesse fim de semana tem uma edição aqui em Londrina. Que beleza, né, Alberto? Muita gente, para muitos, né, esse é o último fim de semana de férias, tem aula voltando aí na rede municipal na segunda-feira, né? Então, para muitos professores também, pais, enfim, o pessoal já querendo curtir esse fim de semana. Então vamos conversar com a nossa querida Patrícia Pivetta, aproveitar eu aqui também para dar as boas-vindas, eu sou a Via hoje, inclusive. Patrícia, o que vai rolar aí no aterro do Igapó? Conta pra gente.
Poxa, Vanessa, ainda bem que foi você que me chamou, viu? Eu lutando aqui, até troquei o modelito, coloquei um amarelo que é para ver se empolga o sol e mando embora essa chuva para amanhã. Você está falando que vai chover no fim de semana, mas deve ter alguma abertura do tempo aí, né? É nisso que a gente torce, é nisso que a gente aposta, porque o pessoal está preparando aqui uma grande estrutura para receber todo mundo aí nesse fim de semana, nesse sábado à tarde. Programação extensa. Começa às 1h30 da tarde aqui no Aterro, aqui nessa região onde estão as quadras de areia. O Verão RPC aqui vai contar com aula de yoga, ginástica rítmica, aula de zumba, de cango jump, street dance. E aí nesse gramado gigante o pessoal vai poder andar inclusive com perna de pau. Olha que bacana, brincadeira antiga, né? Pode jogar basquete, vai ter ainda cama elástica, jogos de tabuleiros, tenda da saúde para quem quer ter um cuidado especial aí com a saúde, né? E nas quadras, futevôlei, vôlei de praia, tudo isso de graça e ao som de música sertaneja e de pagode. Eu estou aqui com a minha amiga, a Larissa, que é coordenadora de programação da RPC, e ela vai explicar para a gente. Você está na torcida pela Vanessa que vai chover ou por mim que vai dar sol amanhã, hein? Muito sol! Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O sol, por mais que chove antes, chove depois, mas na hora do evento vai dar tudo certo, vai estar um sol lindo não, mas pelo menos um tempo agradável para que a gente faça um ótimo evento. Chuvinha de verão, né? A nossa aposta, a minha, provavelmente da Vanessa também, é que seja uma chuva leve, que não chova exatamente na hora do evento, que é amanhã, sábado à tarde, para o pessoal poder vir aqui e aproveitar. Aqui nessa tenda que eles estão montando agora, Larissa, o que vai ter? O que vai acontecer aqui embaixo? Isso, aqui a gente vai estar com a SEMA, com a educação ambiental, também com as brincadeiras de perna de pau, mini basquete, entre outros. Ali mais para a nossa direita aqui, vai ter a tenda do Sesc, com outras atividades também de recreação, xadrez gigante e tudo mais. E aí todo o espaço do aterro para a gente brincar, recrear e dançar também com as aulas aqui no palco. E as clínicas lá nas quadras de areia, né? Clínica de futevôlei e vôlei de praia com o pessoal aqui, que dá aula aqui no próprio aterro, vai estar com a gente. A gente está muito feliz de poder trazer esse evento aqui, em parceria com a Fundação de Esportes de Londrina e com o Sesc também. E a gente convida, obviamente, todo mundo para que passe aqui amanhã nesse grande evento, que é o Verão RPC aqui em Londrina. Muito obrigada, valeu as informações. Volto com vocês aí no estúdio, Alberto, Vanessa, torcer um pouquinho aí, né, para que amanhã à tarde dê uma abertura aí no céu e o sol brilhe aqui para o pessoal se divertir e vai até tarde, viu, até 7 horas da noite, né, então tem bastante tempo aí para o pessoal aproveitar. Começa 1h30 aqui no Aterro do Lago Igapó. Volto com vocês. Valeu, Patrícia, nesse sabadão então, a partir da 1h30 da tarde. Vanessa, a chuva mais intensa é hoje, amanhã diminui, né? Exatamente, a chuva está perdendo força, é o que indica aí a previsão. Agora há pouco, inclusive, a gente deu uma olhadinha ali no litoral, tinha sol, lá que estava previsto chuva, então o tempo pode ficar mais firme sim, viu? Daqui a pouco a gente vai detalhar isso. Antes, Alberto, quero fazer uma correção aqui sobre as temperaturas hoje, porque no primeiro bloco sopraram para mim aqui que a tela que a gente estava mostrando era das máximas, na verdade era das mínimas, como eu estava teimando. Então, para deixar tudo claro, olha só as temperaturas hoje, que inclusive também são animadoras. Temperaturas ainda de verão. Não é aquele calorão que fez alguns dias atrás, mas ainda faz calor sim. 27 graus em Londrina e Maringá. Chega a 29 em Paranavaí, lá na fronteira, e até 30 graus no litoral. Vamos dar uma olhadinha lá fora de novo, então. Patrícia estava ao vivo agora há pouco lá no aterro. A gente tem uma torre aí de Londrina para atualizar como é que está nesse momento. Olha só. Por enquanto, chuva, né? Realmente hoje a gente pode ter aí 36 milímetros de chuva, que é bastante coisa, mas a esperança então de que essa chuva vá perdendo força depois. Londrina com 22, entre 22 e 23 graus nesse momento. Agora vamos falar do sabadão então, porque o sol já está aparecendo em alguns pontos do estado. Por enquanto, na região oeste, né? Foz, Cascavel, mesmo lá ainda há expectativa de chuva amanhã. Nas demais regiões, inclusive aqui a nossa, ainda tem previsão de chuva que pode vir a qualquer hora do dia, forte e volumosa, inclusive também com potencial para temporais. A gente tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para que as pessoas aqui no Paraná, né, como um todo, né, incluindo a nossa região, fiquem realmente atentas. Nos próximos dias ainda chove, a gente já vê aqui no radar em Londrina, mas a chuva vai perdendo força, olha só. Até amanhã já 20 milímetros, depois 16, 12 na segunda-feira, né?
E o calor, esse vai aumentando gradativamente um pouquinho, as máximas podem chegar aos 30 graus no início da semana. Só um giro aqui pela nossa região, máximas previstas de 25 em Rolândia, 26 em Apucarana e Cornélio, 27 em Jacarezinho, 29 em Bandeirantes. Então, Alberto, não chega aos 30 graus em nenhuma cidade, umas temperaturas mais amenas do jeito que eu gosto. Tá certo, Vanessa. E olha, ontem um raio danificou a central telefônica dos bombeiros, o 193 deixou de funcionar, mas agora já está tudo certo por lá, o 193 já funcionando. No começo do jornal, eu comentei de um acidente grave entre 2 caminhões na região de Ponta Grossa. Agora tem a reportagem para você. O trânsito continua totalmente bloqueado no local do acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira por volta de 8 horas da manhã. Foi na PR-340 em Tibagi, sentido a Telêmaco Borba, aqui na região dos Campos Gerais. É um trecho de curva de pista simples e foi uma batida de frente que envolveu uma carreta que transportava farelo e também um caminhão-baú que transportava trabalhadores rurais. 4 pessoas morreram, os corpos estão ainda no local do acidente, um deles preso às ferragens. 4 pessoas ficaram feridas, 3 vítimas em estado grave, transportadas a hospitais e uma vítima que foi atendida ali no local. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e também equipes de socorro permanecem no local. Não há informações sobre quando o trânsito será totalmente liberado, por isso a recomendação é para que os motoristas evitem passar pela PR-340 entre Tibagi e Telêmaco Borba. Lá no G1 já tem informações atualizadas desse acidente também. Vanessa, antes de encerrar, participações de telespectadores, começando pelo Antônio Xizu, dizendo que é um privilégio ter Alberto e Vanessa no mesmo horário. Sextou, privilégio para mim também dividir esse espaço contigo. Uma honra, obrigada, Antônio, para a gente também uma alegria. Tô aqui, viu, Alberto, sempre que quiser. Vamos lá, Josiane também. Bom dia, moro na Zona Leste, na esquina da quadra que moro, na rua Indaiá, um vazamento de água parecido com o que foi apresentado há mais de um mês. Já foi chamada a empresa responsável e até o momento nada. Muito triste esse desperdício. Mais uma telespectadora, então, com essa mesma reclamação, né, Alberto? Dá tempo de mais uma curtinha? Dá sim, vamos lá. O Lino, boa tarde. Esse canal é nosso socorro. Deu algum problema? Não importa o tipo, chama a RPC, é assim que a gente gosta. E que legal esse retorno do Lino, né, Alberto? Aí, que bacana essa parceria com nossos telespectadores. Eu me despeço, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, também a Vanessa, que volta logo mais no Boa Noite Paraná. A você, um ótimo final de semana. Até já, uma ótima tarde. Estou com vocês mais tarde. Até lá. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.